Dando continuidade à videoaula anterior, nós vamos ver agora sobre multa de trânsito. A multa de trânsito é um valor pecuniário, né, um valor em dinheiro que eu vou pagar por essa punição, na verdade, atribuída ao condutor infrator. E ela tem o fator multiplicador. O que é esse fator multiplicador? É um valor que vai aumentar, né, vai multiplicar o valor das multas por infração gravíssima, vezes 2, vezes 3, vezes 5, vezes 10, vezes 20 ou vezes 60. Aqui a gente vai ver que o valor da multa por infração gravíssima era 293,47. Se ela for vezes 2, o condutor vai pagar aí 586,94. Se ela for vezes 3, vai pagar aí R$ 880,41. Se ela for vezes 5, vai pagar um valor de R$ 1.467,35. Se ela for vezes 10, vai pagar R$ 2.934,70. Se ela for vezes 20, vai pagar R$ 5.869,40. Se ela for vezes 60, vai pagar o valor de R$ 17.608,20. Então, o valor da multa por infração de natureza gravíssima é 293,47. Se ela sofrer algum fator multiplicador, vai ser um valor aí um pouco maior atribuído. E lembrando que esse valor multiplicador ele só vai incidir em infrações de natureza gravíssima. Você pode usar isso até para eliminar na hora da prova. Se cobrar para vocês lá uma prova, uma infração grave, vezes 2, vezes 3, vezes 5, isso não existe. De acordo com o CTB, elas só vão incidir em infrações de natureza gravíssima, né? Nem todas têm fator multiplicador, são algumas que a gente vai ver também quais que tem aí o fator multiplicador. Quando fala sobre vezes 2, só tem uma infração que está no artigo 162, inciso 3º do CTB, que fala categoria diferente, né? Categoria adversa do veículo que você esteja conduzindo. Se você tem habilitação para conduzir um automóvel, por exemplo, está conduzindo uma motocicleta, isso seria uma categoria diferente, a categoria adversa. Às vezes 3, nós temos o artigo 162, sem habilitação, o condutor não é habilitado. 162, habilitação cassada ou suspensa. 163, trânsito em calçadas, passeios, passarela de ciclovia com seu veículo. O artigo 218, inciso 3º, velocidade acima mais de 50% da velocidade máxima permitida na via. Excedeu o limite de velocidade mais de 50%, como a gente viu na aula anterior lá, mas a gente tirar a porcentagem. Vezes 5, a multa vezes 5. Nós temos aí o artigo 176, deixar de prestar socorro providencial podendo fazê-lo. O artigo 202, ultrapassar em acostamento, ter sessões, passagem de nível. O 203, ultrapassar em local proibido. O 246, deixar de sinalizar obstáculo à livre circulação de veículos e pedestres. Essas são as infrações vezes 5. Vezes 10, a gente vai ter o artigo 165, dirigir sob influência de álcool. O 165A, recusar-se a submeter-se aos testes, né, exemplo, o etilômetro, né, para comprovação que esteja com álcool, recusou-se a fazer os testes. O artigo 173, disputar a corrida, por espírito de emulação, instigação, competição. 174, promover na via competições aí sem permissão do órgão competente. O artigo 175, exibir manobras perigosas. O artigo 191, forçar passagem entre veículos que estejam em sentido oposto, esteja na iminência de passar um outro. Digamos que você quer fazer uma manobra de ultrapassagem, mas a manobra ela fica muito arriscada, porque você vai ultrapassar o veículo que está à sua frente, mas tem um veículo que vem em sentido contrário. Então nessa manobra aí você vai estar forçando um risco de colisão com o veículo que vem em sentido contrário e o veículo que você está ultrapassando. Então ela se enquadra em uma infração gravíssima e a multa podendo ser multiplicada por 10 vezes. Por 20, a gente só tem um artigo, que é o artigo 253A, que fala para a gente que usar o veículo para deliberadamente interromper, restringir ou perturbar a circulação de veículos, quer dizer, você usar veículos, né, para obstruir a via pública ali, né, digamos assim, essa deliberação seria uma quantidade maior de veículos. O artigo 253A, que seria a multa vezes 60, aplica-se a multa agravada em 60 aos organizadores da conduta, quer dizer, né, vários caminhões, por exemplo, fechar no trânsito ali, e quem organiza esse evento, quem participa, a multa é vezes 20, quem organiza, a multa é vezes 60. Então essas aqui foram as multas, né, que a gente viu aí, vezes 2, vezes 3, vezes 5, vezes 10, vezes 20, ou até mesmo vezes 60.
E a multa, ainda continuando aqui na parte de multa, a gente viu aí que a multa tem 20% de desconto se multa paga até o vencimento. Então, quando tem a multa de trânsito, se você pagar ela até a data do vencimento, você vai ter 20% de desconto, né? Nós vamos ter aí pagando 80% do valor da mesma. Desconto de 40% para multas pagas até o vencimento, sistema de notificação eletrônica, né? Nós temos esse sistema em alguns estados, não são todos os estados. O estado de Minas Gerais, se eu não me engano, até o presente momento, a gente não tem acesso a ele ainda. Mas com o sistema de notificação eletrônica de multas, né, você pode ter um valor maior. Então, quando tiver acesso no seu estado, certamente, é só cadastrar. E cadastrando nesse sistema, você vai ser notificado por mensagem de texto, né, por e-mail, de que cometeu uma autuação. Se não recorrer, não pode recorrer. Se não recorrer, o valor do desconto é maior, né, podendo ter um valor aí maior, chegando até 40% de desconto, pagando até 60% do valor da multa. Então nós temos aí esse desconto de 40%, é um desconto só se tiver o sistema de notificação eletrônica. Caso não tenha, fica valendo aí os 20%, como há muito tempo já era previsto no artigo 284. FUNSET. O que é FUNSET? Fundo Nacional de Segurança e Educação para o Trânsito. O FUNSET é um fundo em nível nacional, né? Mensalmente os valores de multa, 5% vai para ele. E o foco, na verdade, seria para a educação para o trânsito, né? Tornar aí o trânsito mais seguro, conscientização aí da população para o trânsito. Então lembra em prova, muito mencionado para vocês, 5% do valor de multa mensalmente vai para o FUNSET, Fundo Nacional de Segurança e Educação para o Trânsito. Foco dele para a conscientização da população sobre o trânsito. Aqui a gente tem a outra penalidade, né, que seria a suspensão do direito de dirigir. O que é a suspensão do direito de dirigir? O condutor, ele perde o seu direito de dirigir ali por um tempo, depois ele volta a dirigir novamente. Fica ali um tempo sem dirigir e depois volta a dirigir novamente no trânsito. O que pode implicar um condutor que é habilitado e ele fica um tempo sem dirigir? O infrator, quando ele chega, atinge a quantidade de pontos na carteira de 20 ou mais. Tanto lembra aí que na aula anterior aí que eu expliquei para vocês, na videoaula anterior, nós tínhamos a questão de toda infração de trânsito tem uma pontuação na carteira, se ela já é gravíssima, grave, média, leve, ela tem uma pontuação, essa pontuação ela vai sendo somada, né? E quando chega em 20 pontos na carteira ou mais, dentro de 12 meses, esse condutor vai ter a sua CNH suspensa. Aqui nós vamos ter uma referência, aqui nós temos aí uma tabelinha aqui, né, de janeiro até dezembro de 2018. Se um condutor cometeu uma infração em fevereiro de 2018, esses pontos na carteira vão valer até fevereiro de 2019. E nesse período, né, de fevereiro de 2018 até fevereiro de 2019, se ele cometer outras infrações, esses pontos vão começar a somar. E aí pode ser que ele tenha o seu direito de dirigir suspenso. Exemplo, cometeu aqui a infração de fevereiro, né, de 2018, cometeu infração gravíssima, ganha 7 pontos na carteira. E depois, no mês de maio, ele cometeu mais outra infração, então 7 mais 7. E depois, ele cometeu em janeiro, né, de 2019, outra infração gravíssima. Cometeu uma infração em fevereiro gravíssima, uma em maio gravíssima, uma em janeiro gravíssima. Então cometeu 7 mais 7 mais 7 pontos, dando aí 21 pontos na carteira do condutor. Por quê? Observe que dentro de 12 meses, fevereiro até fevereiro, ele cometeu 3 infrações gravíssimas, dando 21 pontos na carteira. Podendo até ter tido menos 20 pontos aí, dependendo das infrações, talvez leve, média, somando aí 20 pontos, já aconteceria a suspensão de dirigir para o condutor. Então ele pode ser suspenso de dirigir por pontuação na carteira ou por infração que prevê a suspensão do direito de dirigir. Nós temos algumas infrações que ela já prevê a suspensão sem precisar ter uma somatória de 20 pontos na carteira ou mais. Aqui nós temos as infrações: dirigir sob influência de álcool ou substância psicoativa, recusar-se a submeter de teste, exame clínico, né, verificação de influência de álcool ou substância, recusar soprar o etilômetro lá, o bafômetro, dirigir ameaçando os pedestres que estejam atravessando a via pública, disputar corridas por espírito de emulação, instigação, competição, promover na via competição, eventos, perícias sem autorização do órgão competente, exibir manobra perigosa, arrancada brusca, derrapagem com deslizamento de pneus,
deixar o condutor envolvido em acidente com vítima de prestar o previdência social ao corpo podendo fazê-lo, forçar a passagem entre veículos que seja na iminência de passar um pelo outro, transpor sem autorização bloqueio policial, transitar em velocidade superior a uma máxima em mais de 50%, conduzir motocicleta sem capacete, fazer malabarismo, faróis apagados, transportando menor de 7 anos ou pessoas que não tenham condições de cuidar de sua própria segurança, usar qualquer veículo para deliberação, interromper, restringir ou a perturbação de circulação ali dos outros. Então a gente observa aqui várias infrações, né? São várias infrações aqui, são todas elas, né? Dando a suspensão do direito de dirigir no ato. Então cometeu a infração aí, ó, e todas essas infrações, elas são de natureza gravíssima. Então todas elas, cada uma delas ali seria 7 pontos na carteira, uma a uma. Então observe que a gente pode suspender o direito de dirigir por pontuação na carteira, seja ela por qual infração for, ou pode suspender por uma única infração, sendo ela gravíssima, ela prevendo também a suspensão do direito de dirigir. Qual que é o tempo da suspensão de dirigir? Quanto tempo que o condutor vai ficar suspenso aí o seu direito? Nós vamos ter aqui a suspensão de 6 meses a 1 ano, ou no caso de reincidência, no período de 12 meses, de 8 meses a 2 anos. Então o prazo mínimo dela é 6 meses, o prazo máximo é 1 ano. Se reincidir, exemplo, ficou 6 meses sem dirigir, depois do 7º mês ele pegou a habilitação, está dirigindo, suspendeu. O prazo mínimo vai ser 8 meses, o prazo máximo vai ser 2 anos. E aqui nós vamos ter de 2 a 8 meses em infrações específicas. Lembra aí do slide anterior? Nós vimos aí as infrações que já prevê a suspensão de dirigir. O prazo mínimo delas é de 2 meses a 8 meses. E no caso de reincidência, passa de 8 meses a 18 meses. Né? De 8 a 18 meses aí a suspensão no caso de reincidência. Ficou 2 meses, no 3º mês suspendeu, no mínimo vai ser 8, no máximo vai ser 18. Por infração específica que já dá a suspensão de dirigir. Exceto essas 3, que é do artigo 165A, o 165, 165A e 253A, que seria dirigir sem ofensa de álcool, recusar submeter ao teste, usar veículo para deliberação, perturbação, circulação, que a infração ela tem uma suspensão maior, que seria uma suspensão de 12 meses. Então essas 3 infrações específicas, que uma só já dá suspensão de dirigir, a aplicação da suspensão ela já está específica para a gente de 12 meses. Então isso aí nós vimos aí o tempo de suspensão do direito de dirigir. Nós temos também uma coisa que não pode confundir com a suspensão do direito de dirigir. Existe a suspensão, proibição de se obter a habilitação, é tirar a carteira. A suspensão do direito de obter a habilitação ela vai de 2 meses a 5 anos. Isso aí, na verdade, é depois de um processo judicial, né, para que aconteça isso. Essa suspensão é para poder tirar a carteira. Entenda que a suspensão do direito de dirigir, o condutor vai ficar um tempo sem dirigir, depois ele volta a dirigir novamente. Cumprido ali a pena de suspensão, o curso de reciclagem, vai voltar a dirigir novamente. A suspensão ou proibição de se obter é tirar a carteira, geralmente relacionado a um problema que ele teve judicial aí, por certamente um delito de trânsito. O infrator que exerce atividade remunerada, ele tem ali, digamos, uma colherzinha de chá. O infrator que exerce atividade remunerada, ao atingir 14 pontos em seu prontuário, quem tem a categoria CDOE, poderá optar por participar de um curso preventivo de reciclagem. Quer dizer o quê? Ele exerce atividade remunerada, ele ganha a vida com a condução do veículo aí, e ele tem carteira CDOE e exerce essa atividade. Quando chegar em 14 pontos na carteira, ele pode optar por fazer um curso de reciclagem preventivo. Observe que ele não é obrigatório. Ele pode optar. Se ele quiser, faz o curso, essa pontuação vai ser zerada para que ele não corra o risco de chegar em 20 pontos e a carteira ser suspensa. É tanto que isso aí não é obrigatório que ele faça, né? Ele pode optar por fazer esse curso preventivo, se fazer a pontuação é zerada e não vai continuar somada a esses pontos. É claro que isso não poderá ser feito, né, depois no prazo de 12 meses. Acontece uma vez, depois em torno de 12 meses ele não vai poder ter essa possibilidade novamente. Está previsto no CTB, no artigo 261, parágrafo 5º, que ele poderá optar por fazer esse curso preventivo aí de reciclagem, é claro que valendo só para a categoria CDOE e que exercendo atividade remunerada. Os demais condutores não têm essa possibilidade. Cassação da PPD.
O que é cassação? Cassação é a perda definitiva do documento de habilitação. Não confundam com suspensão, que a gente viu anteriormente. A cassação da PPD, o condutor deixa de ser habilitado, né? Então ele vai ter que começar um novo processo novamente. Então, cassação, perda definitiva da habilitação. Em que situação vai cassar uma PPD? As infrações que o condutor não pode ter no prazo de 1 ano, que no caso seria o prazo da validade da permissão para dirigir, seriam essas infrações: uma grave, uma gravíssima ou 2 médias, que cita para a gente reincidente em média nos últimos 12 meses. Então, se cometer uma grave, uma gravíssima ou 2 médias, vai perder a carteira e vai ter que recomeçar um processo novamente e não se reaproveita nenhuma etapa. Então, quem está aí no processo de habilitação certamente passou pela parte dos exames na clínica, certamente está no curso teórico aí, ou até no curso prático. E nesse caso, vocês têm que entender que depois que se habilitou, está com a permissão para dirigir, essas infrações, ela anula todo o processo, cassa a carteira, e o condutor que queira se habilitar deverá repetir todo o processo e não reaproveita nenhuma etapa. A cassação da CNH, Carteira Nacional de Habilitação, conhecida como definitiva. A cassação dela também pode acontecer. Muita gente imagina que não dá para cassar a CNH. Pode sim perder uma Carteira Nacional de Habilitação. Ocorrerá quando você está suspenso o seu direito de dirigir, você dirige qualquer tipo de veículo. Então, se você está suspenso de dirigir, não pode dirigir, dirige, nós vamos ter aí uma cassação da Carteira Nacional de Habilitação. Condenado judicialmente por um delito de trânsito, poderá sim, numa condenação por um delito, um crime de trânsito, o juiz pode sentenciar a cassação da Carteira Nacional de Habilitação. Reincidir, né, que seria reincidência nas seguintes infrações. Vamos ver as infrações aqui. Se você fazer 2 vezes a mesma infração durante 1 ano, vai cassar a sua CNH. Dirigir com a CNH de categoria diversa do veículo. Você não pode dirigir, conduzir uma moto, por exemplo. Você é habilitado para carro, está conduzindo uma moto, ou vice-versa. Habilitado para conduzir um automóvel, tem uma B, está dirigindo um caminhão, um ônibus, que não é sua categoria de habilitação. 2 vezes essa infração em 1 ano, nós temos a cassação da Carteira Nacional de Habilitação. Entregar a direção à pessoa inabilitada e incapacitada. Então, você entrega a pessoa que não é habilitada, tem condições de conduzir o veículo. Dirigir sob influência de álcool ou entorpecente. Disputar corrida. Promover competição esportiva sem autorização do órgão competente e demonstrar ou exibir manobras perigosas com arrancada brusca, derrapagem com deslizamento de pneus. Então, essas 6 infrações aqui, se você cometer uma delas, é claro, né? Observe que é 2 vezes reincidir na mesma infração nos últimos 12 meses, nós vamos ter a cassação da Carteira Nacional de Habilitação. Lembrando que são todas gravíssimas, todas elas já dão suspensão do direito de dirigir também. Decorrido 2 anos da cassação, poderá requerer sua reabilitação. Então, a CNH, a PPD eu não comentei, mas a PPD, se você cassar a PPD, você pode começar o processo automaticamente, né? Agora, a CNH não. Se você cassar a sua CNH, só pode começar o processo de novo para tirar a carteira só depois de 2 anos, tendo que passar por toda a etapa, né, todo o processo também, para tirar a última, no caso, como vocês estão passando, que seria todo o processo de habilitação novamente. Aqui a gente tem o artigo 42A, resolução 68 do Conselho Nacional de Trânsito, fala para a gente sobre a questão da reabilitação para quem tem Carteira Nacional de Habilitação. Ele vai ter que fazer o curso de reciclagem, toda cassação há necessidade do curso de reciclagem, exames, todos os exames para tirar a habilitação, categoria que possui ou inferior. Para quem a sua Carteira Nacional de Habilitação, ele pode ter essa possibilidade, é prevista em lei, artigo 42A, resolução 68 do Conselho Nacional de Trânsito, que ele pode tirar a carteira que ele possuía ou a inferior, né? Que possuía ou inferior, quer dizer, ele pode, se ele tivesse uma D ou uma E, se ele tivesse uma E, por exemplo, a última categoria, ele podia tirar a E de cara, né? Quando ele fosse fazer as aulas práticas, ele faria no veículo de categoria E, ou no inferior, talvez uma B, por exemplo, né? Então, nesse caso, ele tem essa possibilidade, a carteira que ele tinha ou uma inferior àquela que ele estava se habilitando. É uma possibilidade que ele tem, estranho, né? Mas é o que a legislação de trânsito fala para esse condutor, permite que ele faça.
Curso de reciclagem. O curso de reciclagem ele seria uma situação de um condutor habilitado voltar para a sala de aula novamente. Ele vai ter que voltar para a sala de aula, para a autoescola, fazer um curso teórico de 30 horas aulas e fazer uma prova e passar. Toda a situação de curso de reciclagem é dessa forma. Curso teórico sobre as disciplinas que a gente está trabalhando aí, né? Focado principalmente nessa parte de infrações e penalidades e direção defensiva. E em que situação o condutor habilitado deverá submeter-se a um curso de reciclagem? Quando ele for contumaz, é um condutor teimoso, né? Costuma cometer várias infrações aí, é um condutor contumaz. Suspenso do direito de dirigir. Toda suspensão do direito de dirigir, há a obrigatoriedade de fazer um curso de reciclagem também. Envolver acidente grave para qual haja contribuído diretamente, condenado judicialmente por um delito de trânsito, estar colocando em risco a segurança no trânsito dos demais usuários, situações a serem definidas pelo Conselho Nacional de Trânsito. Então tem ainda algumas situações que poderão ser definidas pelo Conselho Nacional de Trânsito. Essas são as situações em que o condutor habilitado volta para a sala de aula novamente, né, para fazer um curso teórico. Ele considera-se uma penalidade. Observe que você está sendo forçado a ir para a autoescola, né? Você não está indo porque você quer, é para você resolver seu problema. Então o curso de reciclagem torna-se também considerar uma penalidade. Medidas administrativas. Nós vamos encerrar o vídeo por aqui. Na próxima videoaula a gente vai dar continuidade às medidas administrativas, vamos entender quais são elas, né? Vamos estudar cada uma delas com bastante detalhes e continue visualizando que o próximo videoaula a gente vai dar continuidade a essa matéria. Então até a próxima, até mais.